meio a esse cenário que estamos vivendo, de política, de decisão para a nossa nação, para o nosso rumo como cidadãos, alguns vídeos para trazer à luz da Bíblia sobre o cristão e a política. Como a gente se comportar em meio a tudo isso e o que a Bíblia, a palavra, que é a nossa bússola, que é o nosso norte, tem a nos dizer. Eu quero pegar o texto aqui para começar, né? Não sei quantos vídeos eu vou fazer, mas alguns que eu achar necessário, algumas bases bíblicas, a começar por Gênesis, o livro da criação. O primeiro livro da Bíblia, que não é o livro mais antigo da Bíblia, mas porém que na ordem aqui do cânon sagrado, ele se encontra em primeiro, né, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, né, que na composição aqui da Bíblia Sagrada, ele aparece em primeiro lugar para a gente ter um melhor entendimento das coisas. A criação do mundo, Gênesis, o princípio das coisas. Quero pegar o texto aqui no capítulo 1, versículo 28 em diante de Gênesis, que está escrito assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. Até aqui. Nós vemos aqui nesse texto um contexto de criação de Deus, da natureza, do mundo, e aqui também já a criação do homem, que é o ápice da criação de Deus. E Deus, ele vai entregar a sua criação, vai entregar tudo para o domínio do homem, que foi feito conforme a sua vontade. Eu quero deixar bem claro que esses vídeos que vou estar fazendo a partir deste, né, ele é direcionado exclusivamente para o povo cristão. Então, não vai ser aceito nos comentários críticas sobre a veracidade da Bíblia, se a Bíblia é verdade, se a Bíblia é mentira, se está mal interpretada, se é outra versão que vale. Não vai valer, não está valendo, não é o que está em jogo, não é a veracidade da palavra. Esse material, esse vídeo e outros vídeos que virão, serão direcionados apenas para aqueles que já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou seja, aqueles que já creem que essa palavra aqui é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que, enquanto estamos nesta terra, nos guia, nos dirige, nos conduz nas nossas ações e pensamentos. Então, para aqueles que não seguem esta palavra, que não têm esta Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, como o norte da sua vida, eu tenho a honra de tê-los aqui assistindo, mas não aceito críticas sobre a veracidade da palavra. Estou me dirigindo para aqueles que reconhecem a palavra, que aceitaram essa palavra na sua vida e que já se denominam cristãos. Deus, ele cria tudo e entrega para o homem administrar a natureza,
as plantas, os animais, tudo para o vosso sustento, para o vosso mantimento, disse Deus. E é isso que a política significa. A política significa a arte da administração. A ciência que estuda a administração. Então Deus ele coloca o homem na terra, o homem que ele formou com a sua própria mão e que soprou o fôlego de vida. Como nós já estamos em 2022, como nós hoje nos consideramos cristãos, aqueles que seguem o exemplo de Cristo, nós já estamos vivendo na era da graça, né? Do favor imerecido que alcançamos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós cremos na palavra do Novo Testamento que diz que as coisas que foram escritas e os acontecimentos passados, como esse aqui, a criação do universo, do mundo e do homem, são usados hoje como tipologia, alegoria para os nossos dias presentes. Então esse homem aqui que recebeu fôlego de vida, o sopro nas narinas, hoje para nós significa o quê? O Espírito Santo de Deus. Porque bem sabemos que hoje nós temos um ato chamado batismo, né? Que é quando a gente nasce de novo. Que o homem pecou, foi destituído da glória de Deus e o Espírito Santo se afastou do homem, né? Aquele fôlego de vida soprado por Deus se afastou. Então quando nós vamos hoje novamente nascer, né? Nascer de novo através de reconhecer Jesus como nosso Salvador, nós recebemos de novo o fôlego da vida, que hoje, na nossa simbologia hoje, é o Espírito Santo de Deus. Então aquele homem lá foi formado perfeito. Então o homem, feito pela mão de Deus, perfeito, foi colocado para administrar a terra. Então é um mandamento de Deus lá do princípio, que o homem segundo o coração dele, que o homem formado pela própria mão dele, ou seja, que o homem de Deus foi colocado na terra para administrar a terra. Então se a política é a arte da administração, nós temos que administrar. Porque Deus é Espírito. O Espírito entra em nós e nos faz sermos a imagem, a semelhança de Deus, né? Com aquele acraseado, ele nos traz uma ideia de ser para sermos a imagem e semelhança de Deus. Então se eu quero ver Deus nesta terra, eu tenho que olhar para alguém que segue conforme o seu mandamento, conforme o seu ensinamento, né? Que resume-se, na verdade não é nenhum resumo, é uma soma das coisas que vai dar ali um resultado final, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso é ser cristão, seguir o exemplo de Cristo. E agora como que eu vou me comportar diante dessa situação política, administrativa? Como que eu vou fazer? Como que eu vou entender? A política é algo que eu tenho que sair fora, que eu tenho que fugir dela, que é algo que é sujo, que não presta? Não, a gente está vendo aqui no princípio que Deus criou todas as coisas e colocou o homem e deu ao homem essa incumbência de cuidar da sua criação. Nós temos que cuidar, que administrar as coisas que Deus fez. Então a política significa a arte da administração. Agora a politicagem, o homem que entra lá se corrompeu, o homem corrompido vai ter em todos os lugares. O próprio Jesus ele vai nos ensinar que nós temos que conviver com o joio, com o trigo, com o homem bom, com o homem mau, com a virgem prudente, com a virgem louca, dentro da igreja. Então se dentro da igreja eu vou ter que conviver com a corrupção, porque a Bíblia nos diz isso, e se a Bíblia é verdadeira isso vai acontecer. Eu fico feliz quando vejo algo acontecer que está escrito, que é a corrupção do homem, que enganoso é o coração do homem, quem o entenderá, que maldito é o homem que confia no homem. Essas coisas todas me alegram. Por quê? Porque está escrito, se está escrito tem que se cumprir. Porque se não se cumprir, essa palavra aqui não tem veracidade. Mas como ela se cumpre, a gente vê a veracidade da palavra. Então, o que eu tenho que fazer hoje
politicamente, sendo um cristão, sendo um homem de Deus? Bom, Deus criou todas as coisas para serem administradas segundo os seus princípios. Tudo que Deus criou, nada mudou. A gente tem a impressão que mudou, mas não. Nada mudou. Deus criou macho e fêmea. E aqui eu li, ó, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Como que multiplica a humanidade? Com o relacionamento entre um homem e entre uma mulher. Com o acasalamento que originou a palavra casamento. Vem do termo acasalamento. Acasalamento são dois seres, um macho, outro fêmea, masculino, feminino, que eles vão se relacionar e vão procriar para perpetuar a espécie, para fazer com que a espécie ela não venha a ser extinta na Terra. Então esse é o primeiro mandamento de Deus. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra e administrem todas as coisas. Foi um mandamento dado por Deus para administrarmos as coisas segundo a vontade de Deus. Deus ele primeiro criou a família e depois ele criou a igreja para organizar as famílias. Você vai ver em Abraão, no patriarca, né, que Deus ele vai instituir agora a igreja, a circuncisão, o pacto, a aliança com Deus. Que era uma forma de ter uma aliança com Deus. O pacto da circuncisão. Mas até ali a família já existia. Primeiro veio a família. Então a primeira instituição que Deus criou foi a família. Homem e mulher que geram filhos. Esse é o padrão de Deus. Família no padrão de Deus. E a segunda e última instituição que Deus criou chama-se igreja, que foi criada para organizar as famílias. Quando eu falo igreja, eu falo a eclesia, os chamados para fora, chamados para fora do sistema, para viver na vontade de Deus. Quando eu estou falando nesse contexto de Deus criou a igreja, Deus deu a palavra, Deus deu o mandamento para a gente guiar a nossa vida. Então nós temos hoje o nosso norte, nossa bússola, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Estou falando para aqueles que creem nesta palavra. Mais uma vez vou dizer, não aceito críticas sobre a veracidade da Bíblia. Esse é assunto para outro momento, não é para esse. Esse é para quem já considera a Bíblia como a verdade que liberta, a palavra de Deus. Então, se eu sou um homem de Deus, criado, formado por Deus, se o mundo e todas as coisas foi Deus que criou, e Deus me ordenou que eu administre, que eu cuide de tudo para o meu sustento, e que eu tenha um padrão de vida, o qual a minha base é na família, homem e mulher para procriação, só pode procriar se for homem e mulher, um macho, uma fêmea, um masculino e um feminino, só assim que a espécie pode procriar e perpetuar, e não se tornar extinta. Só dessa forma. Então, quer dizer que a política sendo a arte da administração, eu não tenho nem que me perguntar se eu devo entrar ou não, eu já estou dentro. Eu já fui colocado para administrar. Eu já fui colocado para cuidar das coisas que Deus fez. Então, nesse momento de decisão, nós temos que entender o que? Nós temos dois polos, dois candidatos. Um que tudo que ele fala é a sua opinião própria, que é o Jair Messias Bolsonaro. E o outro que tudo que ele fala vai entrar como lei. E entrando como lei, eu, você e toda a população brasileira seremos obrigados a cumprir. Então há um abismo de diferença entre eu falar a minha opinião própria, que cabe a mim fazer ou não fazer, na minha vida, do que eu colocar algo para todo mundo como obrigação, porque lei é obrigação, né? Romanos capítulo 13, a Bíblia vai dizer o quê? Toda autoridade é constituída por Deus. E aquele que infringir a lei está pecando. Então se a gente contribuir para que se torne lei um montão de coisa que foge do princípio de Deus, nós vamos ter que cumprir, se não cumprir estaremos ainda pecando. Então a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Então nesse momento eu quero
deixar esse vídeo como embasamento. Como o primeiro vídeo, nós vamos tratar, tem agora ao longo da Bíblia, outras passagens, outros mandamentos de Deus, para a gente construir uma ideia sobre o cristão e a política. O que fazer, como me comportar. Então hoje nós vamos entender essa base, o princípio da criação. Deus criou o mundo, criou todas as coisas e colocou o homem para administrar. Então ele deu uma ordem: administrem. Seja tudo isso para o vosso sustento, dominem sobre tudo. Então o homem de Deus, ele tem que dominar sobre todas as coisas da terra e não ser dominado, viu? O homem segundo a vontade de Deus, com o fôlego da vida de Deus, que hoje nós entendemos tipologicamente como um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio da presença de Deus, colocado na terra para fazer a diferença, para cuidar, para administrar a terra. Em outro momento nós vamos desfilar por outras passagens bíblicas, desfilar por outros mandamentos, para construir a nossa ideia e desconstruir aquela coisa que, na verdade, é o diabo que quer colocar na nossa cabeça, que ele tem que nos administrar. Não, política não é coisa de cristão. É o lá das trevas que tem que dominar o cristão. Como assim? É o que a Bíblia nos ensina? Não, não é. Então é hora de nós nos posicionarmos. Nós temos uma direção, uma diretriz de vida e princípios. E todo aquele que quer colocar como lei, que vai ser lei. E a lei, vocês sabem que se eu não fizer o que a lei diz, eu vou preso, eu vou ser punido e vou estar errado perante a sociedade e errado perante Deus. Segundo Romanos capítulo 13, depois você lê aí na sua Bíblia, pesquise no Google, agora tá tudo fácil, né, de achar. Vai no Google lá e digita Romanos capítulo 13, pronto, vai ler todo o texto. Então nós vamos entender, aprender. Quem me acompanhou no Rio Grande do Sul, aí na cidade de Capão do Leão, onde é a minha terra, sabe que a gente, todas as datas do calendário, eu ministrava dentro da igreja ensinando o que a Bíblia dizia, o que a história dizia, o que a lenda dizia e como nós nos comportarmos na prática. Em todas as datas do calendário, quem me acompanhou durante 8 anos como líder de igreja e mais 2 anos como obreiro, né, antes disso, sabe que eu sempre tive essa preocupação de trazer o nosso dia a dia à luz da palavra de Deus. Então eu senti essa necessidade de começar aqui essa série de vídeos, né, para a gente entender com a Bíblia Sagrada o cristão e a política, como me comportar. Hoje tivemos o primeiro vídeo, que eu vou ficar por aqui por hoje, e vou retornar aqui em mais outros vídeos para a gente aprender juntos com a palavra de Deus sobre esse assunto. Vamos orar pela nossa nação brasileira. Só que nós não devemos apenas orar, temos que agir também. Vou dar um exemplo prático para acabar o vídeo aqui. É um exemplo: você é obreiro de uma igreja, é pastor de uma igreja, é líder de uma igreja, e você quer salvar as pessoas do seu bairro, pregar para as pessoas do seu bairro, da sua cidade. Aí você propõe propósito de jejum de oração para o povo da igreja em prol de salvação de almas. Se você não evangelizar aquelas pessoas, não sair para a rua com um panfleto na mão, não divulgar com um carro de som, hoje com a internet, no rádio, se você não anunciar os dias de culto, os horários de culto, o endereço da igreja, sua oração pela salvação da população de nada adiantou. Então a mesma coisa é a política. Se eu orar para Deus abençoar a minha nação, mas for lá e votar errado, ou não for votar, me abster, eu estou errando também, eu estou pecando também. Né? Foram mais de 37 milhões de pessoas que não foram às urnas para votar, isso é muita coisa. A diferença entre um e outro foi de 6 milhões, foi de 5 milhões, né? E tivemos 37 milhões de abstenções. A Bíblia vai ensinar que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando também. Então é hora da gente se posicionar e agir, povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Esse foi o primeiro vídeo, teremos outros por aqui. É tempo de tocar a trombeta.
Mas se o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei das mãos do atalaia.